Olá a todos, o meu nome é Luís Pedrosa e hoje vou-vos falar de superfícies. Há um tempo para cá temos deparado com alguns clientes que acham que trabalhar com superfícies é extremamente complexo. Então o meu objetivo de hoje é demonstrar que existem muitas similaridades entre trabalhar com superfícies e trabalhar com sólidos. Então quero remover um pouco este mito da complexidade de trabalhar com superfícies. Hoje vou ter então aqui 4 situações que eu vos vou querer demonstrar. Vou começar então pela questão de importar um step, em que este step vai ter alguns pormenores e o nosso objetivo será remover esses pormenores do fecheiro step que nós importamos. Depois vamos passar pelo exemplo da modelação de embalagens. Normalmente tem sempre uma forma um pouco mais estranha e é por isso que necessitamos de superfícies para fazer a modelação destas embalagens. Depois vamos ter aqui um exemplo de um gabarito, de eu poder, por exemplo, cortar algumas formas de um corpo baseado numa geometria de uma outra peça. Por fim, um exemplo muito simples que é a modelação de um chanfro, que aparentemente parecia ser bastante acessível de fazer e aqui vou-vos mostrar que não era tão simples, então vamos acabar por resolver de uma outra forma. Começando então com a remoção dos pormenores, vou então passar aqui para o SolidWorks e uma das coisas que eu agora vou fazer é importar para aqui um ficheiro de step. Então, vou começar por importar este ficheiro de step, vou então fazer um import diagnóstico, vou verificar que não tem qualquer tipo de problemas geométricos, então vou avançar então com a questão de remover aqui alguns desses pormenores. Então o que é que eu aqui estou a assistir? O que eu aqui estou a assistir é que eu tenho, por exemplo, estes filetes aqui, filete estes que posso ver a sua dimensão e vou verificar que está à volta de um raio de 15 milímetros, mas para este caso em específico até gostava que ele fosse mais uniforme e mais coerente com este aqui lateral, então dava-me jeito que ele fosse de 10. Mas como isto é uma peça importada, não o vou conseguir resolver de forma simples. Ou basicamente não vai ser só editar uma feature de filete. Então para isso vou demonstrar aqui pelo procedimento, por exemplo, de sólidos. Então vou começar por utilizar a ferramenta do Delete Face e utilizando a ferramenta do Delete Face vou começar por utilizar aqui o Delete and Patch e vou tentar de alguma forma eliminar aqui esta superfície. Esta ferramenta é um bocado minuciosa. O que é que vai acontecer? Eu selecionei estas faces, supostamente já ia conseguir eliminar os filetes, mas quando eu validar o software vai dar erro. Porquê? Porque eu ainda tenho aqui algumas superfícies que me vão trazer complicações. Então, para resolver isso, vou aqui selecionar também estas pequenas faces que aqui estão. E ao remover estas pequenas faces, quando eu agora fizer o Delete and Patch, vou resolver o meu problema. Mas, para este caso em específico, até era um caso bastante simples. Então, vou tentar resolver de outra forma. Uma situação em que, por exemplo, o Delete and Patch não consiga resolver. Então, para este caso em específico, vou começar por fazer aqui um Offset Surface e vou dizer que é fazer o Offset Surface desta face, por exemplo, com 10 mm para o lado oposto. Então, vou deixar de ver a superfície. Vou validar e vou aqui esconder a minha peça. Depois disto, vou aqui ao meu separador de superfícies e aqui tenho o leque de ferramentas aplicadas para as superfícies e o que é que eu agora vou querer fazer? Vou utilizar então aqui o Untrim Surface para, de alguma forma, estender a minha superfície de forma homogénea. Basicamente, o Untrim Surface o que faz é devolver uma posição original da nossa superfície. Então, vou validar. E ao validar, agora se tornar visível a minha peça, vou verificar que a própria superfície ainda não está abaixo dos meus filetes. Então, tenho que corrigir isso. Então vou editar o meu offset e vou dizer desde 10, vou dizer que passa a ser de 25 mm. Validando, e agora sim, já vou ter então a superfície abaixo dos filetes que eu aqui vou querer remover. Com isto, agora vou fazer um Cut with Surface com o objetivo de remover
a geometria que está acima desta superfície. Qual é que é a vantagem de eu ter utilizado esta superfície? É que eu continuo com a posição original. Então agora vou eliminar a minha superfície de temporária, basicamente, ou a minha superfície de suporte. Vou fazer então um Move Face, que aqui não tenho aqui nos meus atalhos, mas poderia adicionar carregando aqui no meu mais. Então vou fazer aqui um Move Face. Vou dizer que a minha solução vai ser de offset e vou dizer que é fazer um offset desta face. Só que aqui tenho que fazer o offset que eu removi anteriormente. Então vou dizer que o offset vai ser de 25 milímetros. Com isto, o que é que eu agora vou fazer mais? Vou fazer então aqui um OK. E fazendo aqui um OK, vou dizer agora que quero aplicar um filete. Filete este, vou dizer então que vai ser dos 10 milímetros. E vou dizer que o quero aplicar aqui. Com isto, já corrigi a situação então do filete. Agora vem aqui um pormenor. Vou querer remover esta região aqui. Então, para remover esta região, o que é que eu aqui posso fazer? Para resolver isto, eu posso resolver de duas formas. Uma delas, e é um comando que eu gosto muito de utilizar, é através da ferramenta do Split, que pode encontrar na ferramenta do Direct Editing. Normalmente, quem trabalha com ficheiros neutros deve ter sempre presente este separador, pois aqui tem muitas ferramentas para fazer a edição direta, do puxar aqui, eliminar esta face, entre outros pormenores. Então o que é que eu agora vou fazer? Vou dizer então que quero fazer um split e vou dizer que quero cortar tudo o que estiver desta face, quero cortar isto e dividir em mais que um corpo. Então faço um cut parte e o SolidWorks vai-me dividir isto em dois corpos. Então vou aproveitar esta oportunidade e vou dizer, só selecionando este corpo, vou dizer que o quero consumir e o software vai-me remover esta região. Só que, imaginem que não poderia fazer isto desta forma. Não consegui utilizar o split porque tinha aqui isto tinha alguma inclinação ou algo do género. Então, para esta situação, vou eliminar então aqui o meu split e vou utilizar a ferramenta de offset, em que nesta ferramenta de offset vou dizer que o valor vai ser de 0 e quando eu passar aqui a 0 cá em cima até vai dizer que eu tenho a solução de copy surface e vou dizer então que quero fazer uma cópia desta superfície de cima. Valido, escondo a minha peça e aqui o que vocês vão ver é que aqui vou ter o entalhe ou o pormenor que eu vou querer remover. Então eu vou aproveitar a oportunidade, vou chegar aqui, clico na tecla Delete, já que isto é um furo que está no interior da superfície e o software tem então aqui a ferramenta do Delete Holes e com isto vai-me eliminar esta furação. Com isto vou conseguir chegar aqui, fazer então um Cut with Surface e vou dizer então que quero remover por esta superfície e quero remover tudo o que está deste lado. E assim passei a resolver então a tal questão de remover os tais detalhes que nós queríamos ajustar no nosso ficheiro step. Então vamos avançar agora mais um pouco. Então com isto vou passar então aqui para o PowerPoint. Já vimos então o pormenor de remover os pormenores. Agora vou falar então da modelação de embalagem, em que o meu objetivo será começar pela modelação em sólido e depois demonstrar porque é que depois temos que ir para superfícies. Então, um conselho que eu dou a quem faz a modelação de embalagens é utilizar ou trabalhar com a simetria. Sempre que possível, se eu puder trabalhar com a simetria, acabo sempre por ter muito mais controle relativamente às superfícies e, para além disso, vou conseguir ter... também vou conseguir gerar geometrias que, pelos sólidos, seria mais difícil. Então, o que é que eu vou começar por fazer? Vou então nas features normais, vou dizer que quero fazer um loft e vou dizer que é fazer um loft destes perfis que aqui se apresentam. Só que, como podem ver, eu tenho aqui umas linhas guias e o loft não está a acompanhar bem. Então vou aqui às linhas guias e vou dizer, então quero que utilize esta referência como linha guia e esta referência aqui. Quando eu agora validar,
o que é que vai acontecer? Se eu tentar ir, por exemplo, a esta face, vocês vão ver que não conseguem fazer um sketch, onde supostamente isto havia de estar uma face a direito. Que complicação extra é que vocês aqui vão ter? Se vocês forem a tentar fazer um mirror deste sólido, aqui até tenho que ir buscar os planos principais porque não consigo selecionar a face, então vou dizer que quero utilizar deste sólido, e se eu agora tentar fazer o mirror, vou ter um erro. Porquê? Porque o software não está a conseguir unir. E porquê que não está a conseguir unir? Porque esta geometria gerou algo ligeiramente irregular e que não vai permitir fazer esta união. Então vou tentar resolver isto de outra forma. Então vou eliminar o loft que acabámos de fazer, até vou esconder estes perfis e vou falar então dos perfis de super. Eu já tenho aqui outros perfis preparados para fazer o loft de superfície. Então aqui a única coisa que vou ter então vai ser da extremidade e não preciso então de fechar o contorno. Vou então às superfícies, vou dizer que quero fazer um loft surface e ao fazer este loft surface, mais uma vez vou selecionar os vários perfis da minha embalagem e depois, aqui um pormenor antes de ir aqui, o que é que eu vou querer mais? Falta uma questão. Eu quero garantir a tangência tanto de um lado como do outro. Como eu vou utilizar o mirror, eu tenho que garantir então sempre as tangências. Então, de forma a garantir isso, vou começar por fazer um extruded surface. Estava a faltar esta parte, vou aproveitar para a fazer. Vou fazer um extruded surface e vou fazer um extruded surface para este lado. De seguida, vou fazer um segundo extruded surface nesta região e aqui vou fazer para o lado oposto. Depois, vou agora fazer um lofted surface, em que este lofted surface, agora sim vou selecionar então os vários perfis. E vou dizer, como linhas guias, vou utilizar as arestas que eu gerei com as superfícies que eu extrudei há pouco. Só que agora vou adicionar um pormenor. Eu quero que seja tangente. Então vou aproveitar tanto num como no outro, vou dizer aqui no meu lado esquerdo, que quero que seja tangente à face que eu ali tenho representado. E assim vou conseguir garantir a simetria quando for a fazer o mirror. Então, vou fazer aqui um OK. Posso agora até esconder as duas superfícies de apoio e vou aproveitar e vou fazer então o mirror, utilizando então o plano, pode ser aqui o frontal e o right, e aqui aproveito e utilizo logo as duas referências para fazer o espelho. E o corpo que eu vou querer fazer então será esta superfície aqui. De seguida, vou então fazer aqui um combine. Não é um combine, ainda não é o combine. Aqui até quero é fazer um thickened surface, mas até correu bem. Quero fazer um thickened surface e vou fazer um thickened surface destas 4 superfícies geradas. Depois, vou aproveitar e vou fazer então aqui uma planar surface. Então, para isso, para me facilitar, vou aqui acima, planar surface, digo aqui select open loop e vou buscar uma segunda para fechar cá em baixo e vou fazer também outra vez select open loop e com isto agora vou fazer então mais uma vez o thicken e vou passar a ter um sólido. Depois de ter o sólido agora, falta aqui só um pormenor na minha embalagem. Por agora até vou esconder aqui estes sketches para não ficarem aqui a ocupar aqui a nossa área gráfica. O que é que eu agora vou querer fazer? Vou querer deixar aqui um rebaixo para fazer um rótulo da nossa embalagem. Como é que eu então posso fazer isso? Então, vou começar por fazer um offset. Offset deste vou dizer com uns 2 mm. E vou dizer que quero aplicar, peço desculpa aqui estes flashes no ecrã, mas aqui ao meter os números estou a alterar a posição da câmera e realmente não me está a ajudar, mas agora sim, já estou na posição correta. Vou dizer então que o offset que eu vou querer vai ser então aqui de 2 mm e vou aplicar nesta face e nesta aqui. Vou passar então aqui para o lado de dentro e ao passar aqui para o lado de dentro vou agora fazer aqui um OK. E tenho então a superfície que supostamente vai ser a base do meu rótulo. Com isto, vou aproveitar e vou fazer aqui um sketch no plano frontal.
e vou desenhar aqui uma spline que vai começar mais ou menos aqui, que é como se fosse a região onde eu vou querer meter o meu rótulo. Depois vou dizer que outra posição aqui, aqui e aqui. Mais uma vez, pegando sempre na história da simetria, vou aproveitar e vou mexer aqui os meus handles de forma a dizer que este handle vai ficar aqui na horizontal e o mesmo aqui deste lado também vou dizer que é horizontal. E assim vai-me permitir fazer o mirror das entidades, aqui desta entidade aqui, e vou dizer que quer fazer o mirror para o plano de lá utilizando o right plane. Faltou aqui selecionar a caixa e dizer aqui o right plane. Com isto, agora vou aproveitar para fazer um trim surface. E neste trim vou dizer que a região que eu vou querer preservar vai ser esta aqui. De forma a conseguir então fazer o recorte na outra entidade. O que é que eu agora vou fazer? Vou utilizar aqui a operação da Ruled Surface. E utilizando aqui a função da Ruled Surface, vou dizer que quer fazer aqui um Tempera to Vector. E vou dizer que o plano de referência, mais uma vez, vai ser o meu plano frontal. Vou selecionar esta aresta e esta. E vou dizer então que quer fazer algo com os 45 graus que agora estão aqui a ver. Faço aqui OK. Vou cozer estas duas superfícies, que é mais fácil limpar as seleções. Aqui nas superfícies a pré-seleção às vezes não ajuda e até pode confundir. Portanto, evitem um bocado ter a pré-seleção dos vossos corpos. Depois disto, agora vou aplicar aqui um filete. Filete este vou dizer com o valor de 1 milímetro e vou aplicar tanto aqui como ali. OK. Agora que tenho a superfície, vou aproveitar para tornar o sólido visível. Vou fazer um Cut with Surface e vou dizer que quero remover então o que está deste lado para fora. Com isto, vou eliminar agora as superfícies de apoio que eu fiz até agora. É um conselho que eu costumo dar, sempre que tiverem superfícies de apoio, experimentem sempre removê-las. Por fim, agora vou fazer aqui um novo filete e vou dizer então que o filete vai ser de 2 mm aplicado nesta aresta. Ok. Com isto então já fiz então também o rebaixo que eu queria aplicar para o meu rótulo. Então, a nível da garrafa também já mostrei o que queria. Então vou passar outra vez aqui para o PowerPoint. E agora vou-vos falar então da questão da elaboração de gabaritos. Então como é que eu agora vou fazer isto? Então vou passar aqui ao SolidWorks e vou abrir então aqui uma montagem onde eu tenho aqui uma peça que eu vou querer aplicar aqui umas ferramentas de teste para perceber se vai encaixar ou não, ou se as dimensões estão corretas ou não. Então, a primeira situação de todas, e esta vou fazer a mais simples, vai ser esta cá da frente. Então vou começar por editar a nossa peça que vou ter aqui na posição 1, vou editar, e uma forma que eu tenho para limpar a minha geometria, esta acaba por ser aquela que acaba por ser um pouco mais leve neste tipo de trabalhos. Então vou fazer aqui um Offset Surface, vou dizer que o offset vai ser de 0 mm e vou dizer que quero aplicá-lo através desta face. Faço aqui OK. E o que é que aconteceu? Se eu agora sair de edição da peça e for a abrir, vou ver que no seu interior vou ter então uma cópia da superfície que eu tinha do outro lado. E com base nesta superfície, de uma forma bastante simples, posso chegar aqui, fazer então um Cut with Surface e cortar com esta superfície aqui para a parte de cima. Depois disto, vou aproveitar e como costumo, vou eliminar então as tais superfícies de apoio. Ok, então já tenho então a minha primeira posição definida. Qual é que vai ser então o meu próximo caso? Então o meu próximo caso será então nesta peça ou nesta região aqui. Então vou abrir este segundo bloco e ao abrir este segundo bloco vou fazer este de uma maneira diferente. E desde ser baseado no assembly, como temos feito até agora, como eu sei qual é que é a posição no assembly e já o posicionei este bloco no sítio certo, vou aproveitar para vir aqui, Insert Part, e vou dizer então que quero ir buscar a minha peça de base. Com isto, na importação da parte, vou dizer que o principal que eu vou querer importar vai ser o Solid Body. Isto é que é a informação importante.
E vou aproveitar, até vou desligar aqui uma opção que não me permite, eu vou aqui dizer que não preciso de utilizar o o Move Copy Body, aqui não preciso. De seguida vou cá acima, valido, e o software então o que é que vai fazer? Vai-me aplicar então aquela parte na posição que eu pretendia, que eu já tive o cuidado de ter este bloco na posição correta. Com estes dois corpos, agora de forma bastante intuitiva, posso fazer aqui um combine, em que este combine vai ser um combine de subtract, e vou dizer que a este corpo vou querer remover o meu objeto de referência. E ao fazer isto, já passei então também a ter a segundo bloco definido. Vou guardar e vamos passar então para o terceiro bloco. Então, abrindo aqui o terceiro bloco. Neste terceiro bloco, por enquanto ainda só está em bloco, vou só aqui voltar uma etapa atrás, faltou-me aqui uma etapa. Então, a terceira abordagem que eu aqui vou fazer, e desde ser com o combine ou com o offset da superfície, vou utilizar aqui uma ferramenta que é o Cavity. Então, para isso, como é que eu utilizo o Cavity? Vou selecionar então o bloco de referência, que é este aqui. Vou dizer que quero editar este bloco. E vou dizer que quero fazer então o Cavity, em que neste Cavity vou dizer que a minha geometria de base é esta parte. Então o que o software vai fazer é remover a geometria desta parte na parte que eu estou a editar. Fazer aqui um OK, e fazendo aqui o OK já podem ver que tem aqui o entalhe. Do outro lado também vão passar a ter, porquê? Porque é um mirror deste corpo ou desta peça aqui. É por isso que automaticamente estão a ver do outro lado. O que é que agora falta fazer? Falta remover então estes excessos de material que aqui está. Então para isso vou sair da edição da minha peça e vou abrir a peça para ser mais fácil de trabalhar nesta geometria. Então para isso vou outra vez então ao separador de superfícies. Vou começar então por fazer um offset, mais uma vez com o valor de 0, sobre esta face. Depois disto, o que é que eu agora vou fazer? Vou dizer que quero fazer um Extend Surface desta superfície aqui, que vou esticá-la mais ou menos até aqui. Vou dizer, não precisa de ser tanto, vou dizer que tem aí uns 60 milímetros. Aqui não convém muito utilizar o Extend Surface. Porquê? Porque se eu fizer o Extend Surface, o software vai buscar a geometria original. Eu não quero isto assim, eu queria que isto subisse. Então, para isso, agora vou aproveitar e vou utilizar outra vez a Ruled Surface. E ao fazer aqui a Ruled Surface, vou dizer mais uma vez que aqui vai ser o Temperate to Vector. Vou dizer que vai ser sobre esta... a direção não é esta, sim. A direção vai ser o plano de topo. E o que eu vou querer aplicar a nível da aresta vai ser esta aresta aqui. E vou dizer então que quero aplicar aqui uma continuação, por exemplo, de 40 milímetros. Com isto, vou tornar visível então o outro corpo. Já temos então aqui parte da geometria que nós vamos necessitar de recortar, mas como podem ver isto está um bocado no limite. Então o que é que eu vou aproveitar para fazer? Vou aproveitar para cozer estas duas superfícies. E vou estender ligeiramente as superfícies, por exemplo, de 10 milímetros. Vou estender, por exemplo, aqui, aqui, aqui. Quer dizer, aqui até tenho uma forma mais simples. Vou chegar aqui, vou dizer Select Open Loop. E o software assim selecionou tudo. Valido. E então assim já passou a estender. E quando eu for a tornar o outro corpo visível, agora já podem ver que já temos a geometria toda selecionada. Vou fazer então um Cut with Surface. Vou dizer que quero remover então tudo o que está acima desta superfície. E agora passei a ter este trabalhado aqui. Depois, como eu fiz aqui a rula de Surface, como podem ver, isto agora ficou aqui com um entalhe, como aqui na viva. Eu aqui não vou querer deixar esta aqui na viva, sem preocupação, vou chegar aqui e vou dizer que quero aplicar um ligeiro filete. Em que este ligeiro filete vou aplicar sobre esta aresta. Com isto, guardo. E quando eu passar então para a montagem, como podem ver, então passei a ter as minhas 4 posições de controle definidas. Vou só aproveitar para ir ao Assembly, fazer aqui Assembly não, aqui ao Evaluate, fazer o Interference Detection e aqui, como podem ver,
não vou ter então nenhuma interferência. Com isto, vou passar então aqui para o SolidWorks mais uma vez. Falei-vos então da questão da modelação de gabaritos. Então agora vou-vos demonstrar a situação do chanfro. Como é que este chanfro pode ser resolvido. Então vou fechar a minha montagem. Até posso gravar as alterações por agora. E vou abrir então a solução do chanfro, ou a peça do chanfro. Isto aparentemente parece ser um caso bastante simples, da qual posso chegar aqui e dizer que quero fazer um chanfro com o valor, por exemplo, de 2 mm, uma coisa simples. Chego aqui e digo que quero aplicar e, como podem ver, não há preview nenhum. Mas isto, 2 mm, supostamente aqui não é nada. Porquê? Porque a geometria que eu aqui tenho, daqui até aqui, havia de ter pelo menos 5 mm. Portanto, tenho espaço para fazer o chanfro. Mas, como podem ver, através da ferramenta de chanfro, não o estou a conseguir fazer. Então, tenho que utilizar uma abordagem ligeiramente diferente. Então, para resolver isto, e isto foi uma situação também exposta por um cliente que nos teve um bocado esta dúvida, o que é que nós agora vamos fazer? Vou dizer que quero cortar isto de uma forma constante, sempre como se fosse um ponto de contacto que a ferramenta tivesse e constantemente tivesse a cortar. É como se fosse um escariador que trabalha sempre sobre aquele ponto. Então, como é que eu agora vou fazer isto? Vou começar por iniciar um sketch no meu plano frontal. E ao fazer o sketch no meu plano frontal... antes disso, vou só fazer uma coisa. Primeiro preciso dizer qual é que é a margem que eu vou querer da geometria para fora. Então vou começar por iniciar aqui um sketch. Vou fazer um offset de 0.1. E aqui, como podem ver, veio para o lado de fora, não é grave. Vou dizer que quero ir para o lado de dentro. Faço aqui a reverse direction. E aqui faço o offset para o lado interior. Até vou retificar um bocadito a informação e vou dizer que afinal vai ser de 0.3. Só para vermos aqui uma margem maior. Com isto, o que eu agora vou fazer é iniciar então o sketch aqui no meu plano de frente. E vamos começar pela zona de baixo. Então para isso vou dizer que agora quero ver com as linhas invisíveis removidas. E vou desenhar uma linha que vai daqui mais ou menos até aqui. Algo aqui na horizontal que pode ir até aqui e ficar alinhado com o de baixo. E vem até aqui. Ok, mais uma vez vou chegar aqui, vertical, horizontal já está. Vou dizer que estas duas entidades são de construção. Depois, vou dizer então que aqui a dimensão da minha ferramenta na totalidade teria aqui 25 milímetros. Voltei a carregar aqui onde não devia. Ok, agora sim, 25 milímetros. E vou dizer aqui que este lado aqui, vou dizer que tem 15 milímetros. Vou dizer que o ângulo que aqui vou ter, vou dizer que é de 30. Pois, aqui o ângulo não vai dar. Estava aqui a fazer uma confusão. Ok, tenho aqui isto. Exatamente, não é este o 15 que eu vou querer. Estava a fazer aqui confusão, agora sim. Vou dizer daqui até aqui, vou dizer que o ângulo que eu vou ter vai ser de 30 graus. E agora sim, vou adicionar o tal ponto de contacto. E o ponto de contacto, este sim, vou dizer que está a 15 milímetros. Agora sim. Este ponto de contacto terá que trabalhar sobre aquela linha de construção que eu fiz anteriormente. Então já aqui tenho um dos exemplos. Agora vou fazer então os outros. Então vou dizer então no plano, agora vai ser no plano da esquerda, agora vai ser um pouco mais rápido de fazer, porque já vos demonstrei então as etapas do que é que eu aqui queria fazer. Agora sim, vou aqui fazer isto de uma forma mais fluida. Vou fazer exatamente o mesmo que fiz há pouco. Então o ponto aqui, não é no midpoint. Daqui não. Aqui então será os tais 25. Uh, 30. E isto, pierce, que é aquele contorno que nós fizemos o offset. E a altura do ponto até aqui, os 15 novamente.
Ok, plano frontal novamente. Agora para fazer o lado oposto, isto aqui dá um pouco mais de trabalho, mas é uma das formas que nós temos então para conseguir desenhar este chanfro. Agora sim, vou dizer aqui os 25 milímetros, o ângulo de 30 e o ponto que vai estar mais uma. Eu lá estou com as áreas a selecionar o midpoint. Daqui a aqui os 15. E agora sim vou chegar aqui e vou dizer que quero vir para esta posição. Depois, o que é que agora fica aqui a faltar? Só me está a faltar mais o último perfil que vai estar no meu plano da direita. Então, mais uma vez, vou desenhar aqui esta linha. Vou adicionar o ponto, já aqui para acelerar o processo. E agora sim, a distância daqui a aqui será os 15 milímetros. Daqui a aqui os 25. E o ângulo de 30. Depois, pegando então neste ponto, dizendo então este contorno, Pierce, vou ser então aqui do sketch e agora sim, vai ao aumento da verdade. Falta aqui uma coisa. Faltou dizer que estas duas linhas eram de construção, senão dificultavam mais à frente. Agora sim. Agora vou poder então fazer nas superfícies, vou dizer que é fazer um lofted surface. Este lofted surface, vou dizer que arranca neste perfil aqui. De seguida passa por este, vai até este e chega aqui. Para conseguir fechar tudo, depois no meu lado esquerdo tenho aqui uma opção para fazer o Close Loft. Ao fazer isto o software então fechou-me o Loft. O que é que agora falta dizer? Falta-me dizer como linha guia, vou selecionar aquela aresta que eu fiz com o offset, ou aquela linha que eu fiz com o offset, e com isto passei então a ter então aqui parte da superfície desenvolvida. Então vou dizer aqui que quero tornar agora outra vez a shade with edge. Vou fazer então o cut with surface. E com isto posso eliminar então outra vez a superfície de apoio. E aqui tenho o chanfro aplicado, em que aqui a ferramenta vai trabalhar de uma forma constante. Com isto, passei então pelos vários exemplos que eu vos queria aqui demonstrar. Então vou passar então aqui a uma parte de dúvidas e questões e aqui vou-vos deixar à liberdade para lançarem as vossas perguntas que possam ter sobre as superfícies. Recordam um pormenor que se tiverem alguma questão, basta só aqui selecionarem aqui na seta a laranja que tem no vosso lado direito do ecrã, que é a janela do GoToMeeting, e aqui mais uma vez conseguem lançar as vossas questões. Com isto, vou então dar aqui um pouco de tempo para ouvir as vossas questões e tentarei responder às vossas questões através do nosso chat.
Com isto, agradeço então a vossa presença e espero voltar-nos a ver num próximo webinar.